E aí pessoal, tudo jóia? Meu nome é Everton Luiz, sou técnico em motores da Takal e também supervisor do nosso time técnico de campo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre carro a álcool. Será que vai de volta, né? Vamos voltar ao passado? O carro a álcool vai vir de novo? Por que será que esse tema está tão quente em algumas notícias e tão frio em outras? Vejo todo mundo falando sobre carro elétrico, por que não voltarmos ao carro a álcool? Então hoje vai ser o tema aqui do nosso vídeo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do carro a álcool, por que isso pode voltar e o que o carro a álcool tem de diferente do carro flex, do carro a gasolina, tá joia? Então vamos lá. Bem, estou aqui com o motor VHC, esse motor ele é flex, ele é o motor mais atual, VHC-E. Eu vou usar ele aqui só para a gente poder exemplificar, falar algumas coisas sobre o detalhe do carro a álcool. Bem, a gente percebe que ultimamente tem se falado muito sobre carro elétrico e tem as questões ambientais. Então o carro elétrico ele vem ascendendo, ele vem sendo mais aceito no mercado, sendo mais posicionado como um carro verde, porque o carro a combustão, a gasolina, a diesel, ele tende a fazer, a poluir mais o ar. Tem essa questão. Se bem que existem alguns outros estudos, eu não vou entrar no detalhe, de que o carro elétrico, para ser concebido, para ser construído, até o momento de venda dele, ele já poluiu cerca ali de 30 anos, equivalente ao motor a combustão. Mas aí fica de curiosidade para você ir lá na internet e pesquisar um pouco mais sobre isso. Mas por que a gente vai falar de carro a álcool? Porque carro a álcool é uma solução em vista de um carro a gasolina, porque ele tende a poluir bem menos, Não chega a ser zero como um carro a álcool, mas ele polui bem menos. E a gente tem aqui no Brasil diversas matrizes de produção de cana que tem especialização em produzir o etanol. Eu falei álcool aqui, mas associando ao etanol, que é o combustível que se usa no carro flex e que se usava também nos motores 100% etanol. Os mais antigos, ali dos anos 90, a gente tinha diversos carros que rodavam 100% a álcool. Veio a tecnologia do flex para você poder cambiar, ter as duas opções, mas o futuro se caminha para o motor 100% álcool novamente. Por que entrar nisso? Por que não usar só um carro flex que você tem as duas opções? Muitos ficam nesse dilema, E qual que é a grande sacada disso? Por que seria ideal a gente ter um carro 100% a álcool? Eu não sei se você já percebeu, mas a maioria dos carros flex vista de um carro a gasolina, então você vem ali nos anos 2000, A gente tinha alguns carros que vinham só gasolina e aí começaram a virar flex. Se você tinha um carro a gasolina ali dos anos 2000 e comprou um carro mais atual, mais novo, flex, certamente você percebeu que o consumo foi diferente. Seu carro de repente começou a gastar mais, você falou, pô, mas por que o carro, estou usando gasolina ainda, eu tinha um carro só gasolina, eu estou usando gasolina agora no meu carro flex e ele está com um consumo maior. O que basicamente acontece? O que diferencia basicamente o carro a álcool do carro a gasolina? É a taxa de compressão. A gasolina ela precisa de uma certa compressão, de ser comprimida um número de vezes, para poder chegar no estágio em que ela consiga ter um maior aproveitamento da queima, quando a vela dá ignição. O álcool, ele precisa ser comprimido mais vezes do que a gasolina, porque ele é um combustível, ele é um elemento que tende a ser mais frio, basicamente falando, e ele precisa de um certo aquecimento para quando for dar a centelha, a combustão dele tenha um maior aproveitamento. Então como que o carro flex faz, O que o carro flex faz? Qual que é a mágica? Ele consegue ter uma taxa de compressão dinâmica lá dentro? O mecanismo consegue mudar a taxa de compressão? Não, é fixo. Pelo menos nos motores mais convencionais. Tem um motor da Nissan, que tem um vídeo no YouTube, depois se quiser pesquisar, dá uma olhadinha lá, busca lá, motor Nissan, taxa de compressão dinâmica. Que aí você vai ver que tem um sistema no virabrequim, na parte de baixo aqui que fica do motor, e que ele gera uma certa inclinação, e essa inclinação altera a taxa de compressão, mas não é esse o caso. Os carros mais comuns, eles não têm essa dinâmica física.
A dinâmica maior vai estar no ponto de ignição. Então, quando eu tenho um carro a gasolina, o ponto de ignição ele acontece mais cedo. No carro a álcool, o ponto de ignição ele acontece um pouco mais tarde, para ele poder ter uma compressão total, o máximo que ele pode do combustível, sem que ocorra a detonação, né, a pré-ignição ali pela questão da compressão do combustível, e dessa forma você tem um maior aproveitamento de queima. Então o que muda na dinâmica é isso. Então às vezes o que pode acontecer também no seu carro flex é que você está rodando com gasolina. Você vem ali rodando com gasolina. No final da tarde você troca a gasolina para álcool e você vai para casa e guarda seu carro. A memória do seu carro tá para um ponto de ignição, a gasolina. Quando você acorda de manhã e vai dar a partida no carro, começa a sonda lambda a ler álcool. E aí o computador começa a ficar confuso. Em muitos carros, você tenta dar partida e o carro não funciona. Trabalhei numa empresa em que a gente tinha diversos problemas desses e a gente tinha que fazer o reconhecimento via scanner, que aí geralmente o cara tinha trocado de gasolina para álcool. Então tem essas diferenças. Então voltando aqui, por que um carro 100% a álcool seria melhor e eficiente? Na taxa de compressão para um carro flex, o que a empresa ela faz? Ela faz uma taxa de compressão aceitável para a gasolina e aceitável para o álcool. O que é aceitável para a gasolina e aceitável para álcool? Geralmente os motores a gasolina, a taxa de compressão vai entre 10 e 11 aproximadamente. 9,5 até 11 ou 11,5. Já o álcool ele vai em torno de 12 até 14. Então o que eles fazem? Eles fazem um motor que tenha uma taxa de compressão ali em torno de 11,5 a 12. No caso desse motor aqui, ó, VHC, no caso do Fire também, eles têm em torno de 12,5. Então ele é o limite para a gasolina e ele é o mínimo para o álcool. No limite para a gasolina, ele vai exigir do motor, né? Ele vai deixar o motor no limite. No caso do álcool, ele não vai ter uma taxa de compressão suficiente para ter uma queima eficiente. E aí o que acontece? Aí é quando o seu carro começa a ter um consumo de combustível maior, porque a taxa de compressão ela não é o ideal, ela é o aceitável para os dois combustíveis. Para um, ela já está próximo do limite e para outro ela está no limite mínimo. Então o seu motor ele não consegue ter um maior aproveitamento, você não consegue aproveitar a essência do combustível junto à dinâmica do motor. O que aconteceria se eu tivesse um motor 100% álcool? Eu teria uma taxa de compressão mais elevada. Se eu elevar muito a taxa de compressão além de 12, além de 11 ou 12, o que vai começar a acontecer com a gasolina? Ela vai começar a tender a detonar. Então ela vai começar a entrar em ignição como se fosse um carro a diesel, né? Porque você vai comprimir ela demais, ela vai aquecer e ela não vai necessitar da ignição em si para começar a combustão, para começar aquela inflamação interna na câmara. Ela começa essa inflamação ontem, então a gente pode ter o efeito de detonação. Para o álcool, se eu deixo muito baixo, aceitável para a gasolina, o álcool não queima. Então você tem que injetar ali, às vezes, uma quantidade menor até do álcool para você conseguir inflamar ele em uma baixa taxa. E aí você corre o risco de, na verdade, ter uma mistura muito pobre e isso acaba derretendo o pistão. Então você vê que você trabalha nos limites, máximo para um e mínimo para outro, e você não tem eficiência nenhuma. No motor 100% álcool, o que você vai ter? Você vai ter uma taxa de compressão mais elevada, você vai conseguir otimizar a quantidade de combustível que você vai usar e, consequentemente, você vai ter mais potência. Você certamente já deve ter entrado na internet ou quando você estava pesquisando o seu veículo, né, na ficha técnica, ou quando você comprou o carro e você quis entender melhor do motor. E você viu que na ficha técnica está escrito lá, motor 100 cavalos G, que é a gasolina, e 104 cavalos ou 106 cavalos a álcool. Por quê? Porque com o álcool você tem uma queima mais expansiva, você tem uma queima maior. No caso do flex, você não consegue comprimir além do que aquela taxa de compressão já determinada. Mas pelo fato de você atrasar
um pouco mais o ponto de ignição, então o pistão ele sobe o máximo que ele pode contra o cabeçote para ocorrer a combustão. E isso também faz com que gere maior potência. Agora, se você tiver atrelado a isso a dinâmica de uma taxa de compressão maior, o seu motor ele vai ter maior potência e você vai ter uma melhor eficiência. Você certamente já deve ter visto um vídeo no YouTube, se não viu, você vai pesquisar depois desse vídeo, que tem muitos carros que estão sendo feitos reprogramações, isso para ter um melhor desempenho dele. É lógico que isso não é uma coisa que é padrão, que você vai fazer por seu carro ser melhor. Isso é para você ter um melhor desempenho do seu motor. Geralmente as preparadoras fazem isso, reprogramação de módulo. E a galera reprograma o módulo para o motor trabalhar 100% etanol. Então o que eles fazem? A fábrica manda com um avanço de ignição, com um ponto de ignição específico, e o pessoal eleva esse ponto de ignição para um limite máximo para eu poder ter uma melhor queima do álcool. Então, certamente estamos tendenciando para esse futuro em que chegaremos a ter carros 100% a álcool. Temos condição sim de manter nisso, porque temos diversas empresas no Brasil, diversas indústrias que fabricam álcool, que trabalham com isso, e já tem até empresas que já não competem mais, eu faço álcool ou eu faço açúcar, já não compete. Tem muitas empresas que estão fazendo do suco da cana, né, do caldo da cana, fazendo açúcar, e do bagaço da cana produzindo biocombustível, um etanol diferenciado que também é útil para o motor. Então, certamente, se no futuro você se deparar com isso, lembra que você já foi avisado e que é uma tendência que pode acontecer e que acontecendo vai ser com certeza melhor do que um carro flex. Você vai ter uma eficiência melhor do uso do combustível e o seu motor também vai conseguir ter um melhor desempenho. Tudo isso é devido à questão da taxa de compressão. Tá joia? Então essa foi a dica de hoje para a gente ficar ligado aí sobre a questão de carros a álcool, dica rápida, né? Mais detalhes você pode também estar pesquisando a fundo sobre essas questões. E se você tem algum amigo que tem dúvida em relação a isso, qual que é a diferença do carro a álcool, carro a gasolina, como que eles funcionam em conjunto, indica esse vídeo para ele, tá bom? E não se esqueça, né? Dá um like aí no videozinho para o vídeo alcançar um maior número de pessoas. Também não se esqueça de ativar o sino e se inscrever no nosso canal. Aliás, se inscrever primeiro, depois ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo dos que vem aí pela frente. Tá joia? Até uma próxima, pessoal. Valeu!